você gosta de casos de superação, de mudança de carreira, de sucesso profissional? Todo mundo gosta, né? Só que tem algumas coisas que nós ouvimos dizer, nós assistimos, que parecem tão intocáveis. Você fala, gente, isso não é para mim, eu nunca vou conseguir isso. Eu acredito que, inclusive, no nosso mercado imobiliário acontece muito isso. Ah, o cara é um corretor de sucesso, vende imóveis de alto padrão, bomba de clientes, se racha de ganhar comissão, que legal, né? Então, para ele, porque a minha realidade é outra. Eu acho que nesse momento o profissional que escolhe o meu mercado imobiliário, o meu nicho de trabalho, querer ser corretor ou gestor de negócios imobiliários, acaba se frustrando. Porque algumas histórias que nós ouvimos parecem ser tão longe da gente, tão irreais, parecem de outro planeta. Por isso, é muito importante nós ouvirmos gente como a gente. Quem me conhece sabe que a minha trajetória não foi fácil. E os momentos ruins são muitos, talvez muito mais do que os bons. Mas vamos combinar que ficar dando valor para as coisas ruins não está com nada, né? Vamos focar no que é bom, isso que é felicidade. O que é o sucesso da carreira? Hoje eu falei para uma pessoa sobre isso. O sucesso da carreira não é apenas o dinheiro. É incrível, né? Mas pensa sobre isso. Eu sempre digo que o dinheiro tem preço. Nem todas as pessoas riquíssimas são felizes, tá? Então, a felicidade e o sucesso às vezes estão em outras coisas. E hoje o bate-papo é sobre isso, sobre superação, sobre mudança de carreira e sobre os desafios, né, que nós temos, tá? Assista aí, você vai adorar. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Claudete Vata e esse é meu canal no YouTube. Hoje, os meus convidados são especiais e eles são especiais no seguinte sentido. Nunca na minha vida eu tomei algumas decisões, fui em alguns lugares e conheci pessoas como agora. Depois da pandemia, eu girei uma chave dentro de mim e fui em vários lugares. Em alguns lugares que eu fui, encontrei pessoas incríveis que parecem que eu conheço a vida inteira. Uma dessas pessoas é a Geisa, a gastróloga que bateu um papo comigo. A Geisa é incrível. E ao conversarmos, nós vimos que nós tínhamos tanta coisa em comum. E esse bate-papo com a Geisa, que nem foi ao ar ainda, hoje, no dia que eu vou bater esse papo, não foi ao ar ainda, esse bate-papo com a Geisa, mas eu postei uma foto. E a Eliana viu essa foto e me chamou pelo Instagram. Olha o que é rede social, tá? Não são milhões de seguidores. Uma pessoa que te chama, valeu super a pena, né? Então, seja muito bem-vinda, Eliana, seja muito bem-vindo, Danilo, para esse bate-papo super legal. A Eliana, pessoal, ela criou a Gelato Vicentini, né? Gelato é sorvete em italiano? Sorvetes. E Vicentini é o seu sobrenome? Vicentini, sobrenome. Então, e ela vai falar um pouco sobre isso, tá? Para explicar mais ou menos esses desafios e falando inclusive de uma empresária, mas não é qualquer empresária, é uma empresária que começou como costureira. Costureira, exatamente. E então, o que você fazia, Eliana? Então, Claudete, eu trabalhava com costuras, né? Fazia enxoval de bebê personalizado e tinha já um público bom, sabe? Vinha trabalhando já há algum tempo. Sozinha você trabalhava? Não, eu tinha 2 pessoas que trabalhavam comigo, né? Uhum. Tinha 2 ajudantes. E assim, conforme os pedidos iam aumentando, a gente ia organizando e estava indo muito bem, sabe? Era um negócio, assim, gostoso de fazer, né? Porque era tudo personalizado. Então, eu fazia capa de bebê conforto, fazia porta-cartão de vacina, e era tudo assim, bordava os nomes, Porta-cartão de vacina? Sim, fazia. Ai, que legal! Então, tinha muito pedido, né? Porque todo mundo, assim, tem uma amiga que vai ter um bebê, ou, né, na família, então, era um presente, assim, especial, né? E que daí, por exemplo, um porta-cartão de vacina nem era tão caro assim, mas a mãe ficava... Sim, ficava, né, encantada, que né? Legal. Porque, assim, ela podia escolher a cor, a estampa do tecido, o tema, a letra, né, que ia ser bordada. Tipo de letra.
Era bem bacana. Aham. E assim, a gente estava assim, crescendo mesmo, Quanto sabe? tempo você ficou fazendo? Eu fiquei, acho que quase 5 anos Ah, entendi. costurando, né? E aí, de repente, veio a pandemia, né? Então, Peraí, desculpa foi te mudando perguntar. tudo. Eu gosto de costura. Eu Você tive gosta? máquina de costura, naquela, né, da tradicional da minha mãe. Depois teve um período que eu comprei uma overlock. Sim, Mas se você está falando de bordado, o bordado era máquina também. era máquina Então você tinha já o computadorizada. equipamento próprio Já, para isso. sim. Tinha uma máquina de costura, Sim. uma de bordado, o que mais que você tinha? Tinha a galoneira, né, para fazer acabamentos. Acabamento. Por exemplo, assim, na parte do kit berço, né, que vai malha, Uhum. então teria que ser a galoneira. Ah, tá. Aí na costura tecido plano, a reta. Uhum. Então eu tinha as máquinas, né? Tinha lá 3, 4 máquinas e a bordadeira, que daí essa era computadorizada. Então Entendi. digitava lá, colocava as linhas, E aí né? ela fazia E sozinha. ela fazia. Uhum. Era bem assim minucioso, Aham. mas uma coisa legal, né? De Entendi. fazer, bem divertido também. E aí E- veio a pandemia e as pessoas pararam. Mudou Não de tudo. fazer neném, né? Porque Porque continuaram continuou, nascendo. acho que até mais, né? Mas é Mas, verdade, né? é verdade. Então, Ficava em casa, né? aí o que aconteceu? O pessoal ficou dentro de casa, porque teve aquele período que ninguém sabia o que ia acontecer, né? Então não poderia visitar a criança. Aí não comprava o presente. Então não né? comprava, né? Porque deixava para depois. E esse deixar para depois, os meus pedidos foram caindo, foram diminuindo, né? E teve uma época também bem complicada, porque assim, a loja de tecido não podia vender para gente, porque elas baixavam as portas, né? Não sei se você lembra dessa época. Sim, lembro do lockdown. Pois é. Aí assim, tinha pedido para fabricar, porém não tinha matéria-prima. Ah, entendi. E quando a gente conseguia, a gente tinha que pegar escondido, sabe? Entendi, Combinar sim. com a loja, passar de carro e pegar. Era como se estivesse pegando alguma coisa errada Sim. na época. Então ficou bem assim, complicado, né? Aí eu sei que foi parando. Os pedidos foram diminuindo. Às vezes tinha, tipo, 10 pedidos por semana foram para 2, 1. Então ficou bem ocioso, sabe? E com duas funcionárias. E com né? 2 funcionárias. Aí tive que conversar com elas, né? Dispensá-las uma a uma e pensar no que eu ia fazer, como ia passar por esse período, né? Porque assim, a gente pensa em muita coisa, não é verdade? Sim. Nessa hora passa tudo na cabeça. Porém, vem a dúvida também, né? Tipo assim, agora é um período complicado, mas vai passar. Só que aí entrou o Danilo na história, né, Danilo? Uhum. Com as ideias dele. E aonde entra você nessa história, Danilo? Então, a minha mãe, ela sempre fez geladinho, porque a gente sempre, quando tava no verão, para refrescar. Aí, quando ela parou, assim, porque não tava vindo pedido de costurar, tal, eu falei assim, mãe, por que você não começa a fazer o geladinho, né? Porque ela fazia geladinho gourmet. E ele gostava, sabe? Aí, A sua mãe já fazia geladinho gourmet pra você? Fazia só para eles em casa, Ai, né? me conta, como é que era esse geladinho gourmet? era muito bom, minha mãe sempre caprichou em tudo que ela fazia. Sério? Minha mãe sempre se esforçou para fazer as coisas. Era o geladinho do quê? Conta pra mim mais detalhes, porque Ela- eu quero saber, que eu adoro geladinho. O sabor, né? O que eu mais gostava era um geladinho que ela fazia de ninho com Nutella. Ai, Viu? era chique então. Sim. Ah, é outro grau, outro nível de geladinho, né? Entendi, mas continua. Aí, eu falei assim pra minha mãe, mãe, por que você não começa a fazer geladinho? Ela falou, tá bom, então. Aí, eu ficava todo dia no ouvido dela, mãe, já comprou os produtos pra fazer geladinho? É. Já comprou, mãe? Já comprou? Aí, surgiu a ideia na mente dela de começar com fazer sorvete. Aí, no começo, ela só tinha uma batedeira pra fazer sorvete. E eu lembro que na primeira vez que ela tentou, deu errado. Mas você comeu assim mesmo, né? Sim. É porque a minha cara fazia Né? isso, né? Não É. deu mais, né? Não deu, mas vai, Mas né? tá bom, tá Mas gostoso. E bom, naquela né? época de pandemia, eu tava muito triste porque acho que naquela época eu tinha quebrado minha mão. Aí
Jogando futebol. É. Ah, Aí, comendo sorvete, eu falei assim, mãe, é muito bom esse sorvete. Porque é muito bom. Eu sempre gostei. O sorvete da minha mãe foi o melhor que eu já provei na minha vida, até hoje. Ó, meu Deus É. do céu, hein? A minha mãe sempre colocou esforço naquilo, sempre colocou o coração. É muito bom o sorvete dela. Danilo, eu vou chorar daqui a pouco. Eu sou chorona, bem que eu queria ter um filho desse, olha viu? só. Né? É um Que ouro, amor. né? Mas continua que eu tô amando essa história. Então aí foi crescendo, meu pai foi ajudando também, colocando no posto. Hoje em dia, a minha mãe já colocou o sorvete no posto e em alguns outros lugares também. Já colocou em escola, em escolinha de futebol. E tá crescendo agora. Então me conta uma coisa, Danilo. As máquinas estavam lá na sua casa, continuam lá, as máquinas de costura estão lá ainda. Não. E aí você parou, deixou as máquinas lá e ia pensar em geladinho, depois passou pro sorvete, é isso? Ou não? Isso. As máquinas já não estão mais lá. É assim, quando surgiu a ideia do sorvete, eu fiquei na dúvida, que eu fiquei assim, bom, acho que ele só está querendo que eu faça para ele comer, né? Tipo assim, um capricho, alguma coisa, né? Ah, vou fazer e pronto. Só que não, ele ficava todo dia. Mãe, você já comprou os produtos? Mãe, eu vou vender para você. Então, o que ele fez? Ele insistiu tanto, que eu falei, vou fazer. Só que assim, esse vou fazer, você tomar a decisão de parar o que já faz, fazer uma coisa nova, porque o fabricar um sorvete não é assim igual você fazer um bolo, um arroz, ele é diferente, né? Ele tem todo um processo lá bem, bem diferente, né? Aí eu falei, tá, vou tentar. Falei, E você então, já conhecia esse processo? nada, Claudete. Nada. É porque eu imagino que fazer um geladinho, você faz ali, um coloca no geladinho, saquinho, fecha e isso, acabou. Agora, um picolé, Porém, que ele precisa sair, né, da forma isso, direitinho. porque assim, 70% da receita é água. E ele não pode ser um bloco de gelo, né? Ele tem que ter sabor, tem que ter cremosidade. Então, tem todo um estudo por trás. Aí, a minha dúvida maior era essa, né? Como eu vou aprender. Aí, entrou cursos, vários vídeos, pesquisando na internet dia e noite, sabe? Pesquisando, fazendo, testando. E aí tomei a decisão, coloquei as máquinas de costura à venda, anunciei em um dia, no outro dia vendeu tudo que tinha lá, as próprias vizinhas, sabe, do bairro. Uma comprou uma máquina, a outra comprou tecido, a outra levou tudo. Aí eu fiquei com aquilo, né? Falei, bom, realmente vai acontecer, né? O processo de mudança. Desculpa te cortar e perguntar uma coisa, Eliana, porque assim, eu gostaria que você que estiver ouvindo a gente agora, que você pensasse assim, em alguma coisa real e que entendesse, acima de tudo, como é feito esse processo. Sabe por quê, Eliana? Dá a impressão de que você vira a chave e vai direto para a felicidade, sabe? Sim, mas não é. E eu imagino, tá? Olhando para você, assim, vendo o seu jeito, porque daí começa a entrar um assunto que eu vou abordar de forma bem leve, mas que acontece, que é a questão da religião. Porque como você é mãe de família, você tem a Lorena, né, que tem 19 anos, faz direito, né, que graça. Sim. E o Danilo, né, esse lindinho de 11 anos, teu marido composto, uma situação onde a pandemia atingiu o mundo inteiro. Sim. Nesse ponto eu achei bom, porque o mundo inteiro estava com a mesma preocupação, né, naquele período, vamos dizer. Só que isso tem muita instabilidade e insegurança nossa como mãe e como mulher. Não é isso? Sim. E agora? Eu vou parar tudo o que eu fiz, o que eu sei fazer, porque você tem a expertise do bordado, para entrar num nicho que você não conhece. Esse ponto é o especial para você, viu? Que está ouvindo agora, para ver se você pega esse gancho. Olha o que a Eliana fez. Ela foi estudar, tá? E ela foi estudar porque aqui em Maringá, Eliana, tinha antigamente uma sorveteria que chamava Sorveteria Oriental, que era de japonês, obviamente, né? Que era ali no centro. E aí, meu pai nos levava lá para tomar sorvete e a máquina ficava batendo, sabe? Era na frente. Então, ficava batendo a massa, que era de sorvete de massa, né? De bola. Sim. E nós víamos eles desenformando o sorvete. Então, tinha uma placa que segurava todos os palitinhos e ele puxava de uma vez só, saíam todos os picolés.
a gente ficava encantado, né? Em ver aquilo. Então, eu sei que se é muito gelo, não sai. Se é muito Sim. cremoso, fica metade lá dentro, sai o palito, né? Aham. Então, para as pessoas entenderem que são vários momentos na transição de carreira. São. Primeiro, você deixar alguma coisa que você gosta e que você sabe, que é uma sensação... Eu vou usar a palavra porque eu já passei por isso, tá? Aham. É uma sensação de derrota, sabe? De fracasso. Você fala, nossa, eu tentei isso, Nossa, eu fiz deu tanta errado. coisa. Né? Então, isso é muito ruim, só que faz parte, tá? Faz parte do processo sem o qual você não chega em outro lado. Então, tem essa parte da derrota, tem a parte de, será que eu estou fazendo a coisa certa? Da dúvida, né? Dúvida. E depois, tomada a decisão, aí é o que eu acho para tudo, tá, Eliana? Sim. Já que você vai, o mínimo que você tem que fazer é o máximo. É o máximo, né? Se é melhor, né? Sim. Porque senão, por que a pessoa vai querer comprar, né? Com tantas opções que tem. Com tantas opções, verdade. Porque Então, daí você tem que estudar o que você vai fazer, você tem que conhecer, né? Desde, por exemplo, no meu caso é o sorvete. Então, eu tenho que conhecer os ingredientes, porque uma pessoa pode ser alérgica, outra tem várias questões, né? Então, sim. não é só colocar lá na batedeira e pronto. Tudo tem que ter o estudo. Você faz massa também ou só picolé? Faço também. Ah, é? Massa, picolé. Tá, e daí continua então, porque tá super legal Né? essa história. Faço de tudo. E aí, então, você vendeu as máquinas? Então, aí vendi as máquinas. Eu precisava de uma produtora de sorvete, né? E comprei a primeira. Então, o que seria produtor? Uma batedeira? É como se ela fosse uma batedeira maior. Entendi. Né? Ó o Danilo aí te chamando. Pode falar, Danilo. Então, no começo a minha mãe tava assim, meio Na dúvida. não tava tão animada, tava na dúvida. Aí minha mãe fez o quê? Fez sorvete e falou assim: Danilo, tenta vender aqui na vizinhança do bairro. Aí eu fui. Era 3 horas da tarde, tava mais de 30 graus lá. Eu fui. Mas você não foi chupando nenhum sorvete? Não. Eu acho que você chupando um sorvete é propaganda, tá? Né? Se você precisar de ajuda, é só me chamar que eu vou também. Aí eu passei de porta em porta perguntando que queria sorvete. Aí no fim, depois que eu acabei de vender, a gente conseguiu vender tudo. Aí minha mãe animou e começou com a ideia de comprar uma produtora de sorvete. Uma máquina de fazer. Entendi. Porque assim, já que o produto era bom, teve uma boa aceitação, né? Falei, bom, agora, então, vou estudar o que eu preciso para fazer mais, né? Melhorar. Sim, entendi. Aí precisava da produtora de aí sorvetes. Você comprou a produtora? Aí eu comprei a primeira. E aí eu fui fazendo, depois o próprio cliente ele vai falando, né? Olha, e tal sabor você faz? Ah, e se você fizesse assim? Então a gente vai adequando, né? Entendi. E assim começou. Aí dessa produtora veio a picoleteira, então hoje já tem a picoleteira. Picoleteira é aquela. É de fazer os picolés. Sim. E a produtora a gente faz o de pote. Ah, tá. A massa, né? E então começou assim. E hoje você vende no posto do seu marido? Isso, hoje tem na Pode conveniência. fazer propaganda aí, pode. tá? Com certeza, com certeza. Então, para você que quer experimentar, né, o gelato Vicentini, tem lá no posto Pio Belo. Fica ali na JK. Ali na JK, né? Esquina com a Martinha Afonso. Isso. E daí a gente vende também em alguns colégios, né? E você tá no Instagram também? Também. Daí isso. dá para te chamar no Instagram? Dá para chamar. Tá, pode falar seu Insta. Né? Qual que é o Instagram, Danilo? Gelato Vicentini. Arroba Gelato Vicentini. Gelato com 2 T's, né? É Vicentini, um T só? É um só. Tá, Não. Gelato, vai ficar até mais fácil, né? Para ficar mais Arroba fácil. Gelato Vicentini. Isso. E aí lá a gente posta, né, diariamente os sabores, tudo, então tem bastante coisa bacana lá. Qual você gosta mais do picolé, Danilo? Brigadeiro. Brigadeiro? Como que ele é? Vem com um pedacinho de chocolate? Ou a cobertura de chocolate também? Ela faz... minha mãe faz o picolé de brigadeiro. Ela faz o picolé em si de chocolate e coloca aquelas caldas esquimo. E ainda coloca confete em cima, confete de brigadeiro. É o granulado.
É o chocolate granulado. Uhum. Entendi. E de massa, qual que você gosta? O meu preferido de massa é banana com Nutella. Foi um dos primeiros que minha mãe chegou a fazer. Nossa, eu amei sorvete. Sempre quero comer banana com Nutella. E tem um pedacinho de banana? Não. Não? É só o sabor? É o sabor. É o sabor, É o banana. sabor. Entendi. Nossa, e o que mais sai, Eliana? Então, hoje tem assim vários sabores, né? E tem uma linha lá de 10 que saem bastante. O que mais sai hoje é o iogurte com frutas vermelhas, né? Porque ele tem lá o azedinho do iogurte e o doce da fruta, né? Entendi. Então, mistura um pouco e ele é bem, bem saboroso. Você vai experimentar, vou vou trazer para sim, você. Com certeza. É muito bom. Aí depois tem outros, assim, tem o pistache, vende muito bem, chocolate, nossa, tem um monte, vários sabores. Eliana, para quem está nos ouvindo hoje, está nessa tomada de decisão, eu queria que você me falasse qual foi o seu maior desafio. O que mais pegou e o que você fez para transpor esse obstáculo? Então, o que mais pegou foi a tomada de decisão mesmo, porque eu estava já numa profissão que eu já sabia o que eu fazia, estava tudo ali, né? Era só fazer. Aí não tinha mais como, eu teria que mudar para outro ramo. Então, assim, houve a escolha do sorvete, né? Mas, porém, entre a escolha e tomar a decisão de realmente fazer foi bem difícil. Aí eu tive que parar com tudo mesmo, eu decidi parar tudo. O meu pensamento foi assim, então eu vou parar com a costura, eu vou desfazer de tudo, apagar, né? E começar do zero. Aí, essa foi a parte difícil, começar do zero. Entendi. Mas, assim, à medida que a gente vai se empenhando e com a constância, sabe? De você fazer todo dia, aí você faz, corrige, melhora, aí as coisas vão acontecendo naturalmente. O controle financeiro, porque é assim, uma coisa é nós fazermos, né, para casa, para o Danilo, de forma bem artesanal. Diferente. Só que você tem que pensar no investimento Sim. que você fez, Sim. no retorno que vai dar, né? Sim. E você que faz isso. Sim, eu mesma faço. Aí hoje eu já tenho lá um sistema, né, computadorizado, porque assim, como eu já compro de fornecedores, tudo, então eu tenho que acompanhar tudo, né? É outro ritmo, mas é tudo computadorizado. E você abriu uma Então, empresa? Sim. Entendi. Abri aqui em Maringá mesmo, né? Uhum. Mas vem crescendo. A gente tem bastante projeto bom aí de melhorar e vai dar certo. Olha, sinceramente, tá, Eliana? Hoje de manhã eu acordei pensando nisso. Meu mercado, né, o mercado imobiliário não é fácil. A nossa profissão, como qualquer outra, tem desafios. Sim. Mas eu insisto num ponto que, na minha opinião e pela minha vivência, tanto de vida quanto de mercado, são fundamentais, que é você fazer bem feito o que você faz. Exatamente. Não é? Sim. E fazer acho com que amor, né? O mínimo é fazer bem feito e com amor, né? Olha, pessoal, não era eu sabia que o Danilo vinha, tá? Mas o combinado não era esse discurso que ele fez, que quase me fez chorar junto com a Eliana. Ainda bem que a gente segurou a onda, né? Porque estamos as duas maquiadas, daqui a pouco vai ficar feio. Mas eu queria que vocês entendessem, até para ver se nós conseguimos te inspirar, tá? Percebe-se que a Eliana tem o apoio da família. Então, antes de começar a gravação, ela falou que a Lorena deu algumas dicas para ela. O marido dela está aqui no background, não dá para vocês verem, mas ele está aqui apoiando a Eliana. O Danilo está aqui também. E aí você vai virar e vai dizer, bom, com o apoio desse até eu, né? Olha, o apoio é fundamental, sim, porque existem situações em que nós trabalhamos com oposição. E nós trabalhamos com oposição dos nossos, tá? A pessoa vira e fala, ih, mas para que isso aí não dá certo. Você já fracassou na costura, agora você vai fracassar no sorvete também? Quer dizer, virou a rainha do fracasso agora? Então, pode ser que você ouça isso, que isso é comum, tá? Hoje nós estamos vendo, assim, um caso em que você tem o apoio, né, Eliana? Sim. Mas tem situações que não, nem o marido, se tiver marido, né, que às vezes nem tem, não apoia, e além de não apoiar, né, ainda faz oposição, porque existe essa situação. Então, nem todas as pessoas, né, Eliana,
sobreviveram a essa situação de guerra, situação política, Sim. situação de saúde saudáveis. Porque nós ouvimos coisas ruins, como eu disse. Sinceramente, eu não sou pessimista, ao contrário, tá? Eu sou super otimista. Mas se a gente colocar na balança um dia inteiro, você vai ver que aconteceram mais coisas chatas, eventualmente, do que legais, né? Sim. Ai, adorei o dia de hoje. Nem sempre é assim. Nem sempre. Todavia, nós vamos dar ênfase, é a minha opinião, tá? Isso é o que eu faço. Naquilo que foi legal, tá? E às vezes, tem pessoas, gente, que são movidas a desafios. Eu tenho 2 filhos. Um é movido a desafios, o outro nem adianta. Sim, sem chance. Sabe quando você fala assim? Duvido que você vai terminar sua tarefa até tal horário, né? Tem um que vai só para cumprir a meta. O outro fala, isso aí não cola mais comigo, não. Não vou pega. mesmo, você tem razão. Sabe como é que você tem razão? Não vou fazer. E o meu objetivo não era esse, né? Meu objetivo era dar um sacode, mas a pessoa fala, isso aí não cola comigo não, né? Então, tem pessoas que falam, agora eu vou provar para a família inteira que eu não sou a rainha do fracasso, que eu vou conseguir e vence. Sim. E tem pessoas que falam, você sabe que você tem razão? É verdade. Você me deu uma dica boa, já que eu vou fracassar, nem vou tentar. Né? Não é, Eliana? Então, assim, eu tenho visto muito isso, tá? São poucos os que sobreviveram a tudo isso, saudáveis emocionalmente, né, e espiritualmente, porque vai dando aquela melancolia de tudo, né? Sim. Nós ouvimos as pessoas sempre pessimistas, mas é importante, eu acredito, essa luta, sabe? Essa vontade interior, porque eu tenho certeza do que eu vou dizer agora, tá? Nos momentos em que você estava buscando informações, fazendo pesquisa, testando receitas, você estava sozinha. Ah, sim. Não é isso? Sim. Vai Sozinha. todo mundo dormir, você vai pro computador e começa. Aí começa a assistir um vídeo, não ficou, deu certo, não é legal, você começa outro. Sim. Você tenta a receita, não deu certo. Não deu certo. O bom da comida é que, por exemplo, pode ficar mole, pode ficar duro. A gente come, né, Danilo? Porque o ingrediente é bom, né? Porque é bom. Meu falecido pai dizia assim, Eliana, pode pôr porque ingrediente bom não tem como ficar não ruim, tem erro, né? Quer dizer, às vezes não cresce, às vezes não fica duro ou não fica mole, mas você come. Mas a gente come. Agora, para vender, não. O Não, dinheiro da gente diferente. ultimamente está tão sofrido que nós não vamos trocar, né, Danilo? Qualquer dinheiro suado por um sorvete, mais ou menos, né? Nós vamos querer o sorvete. É isso, né? E depois de um depoimento desse, que o sorvete da sua mãe é o melhor do planeta, então nós vamos ter que experimentar, né? Sim. Então, hoje, o que você diz, assim, se pudesse você voltar com tudo para a costura, você voltaria ou você continuaria com sorvete? Olha, hoje eu continuaria com o sorvete, porque eu encontrei assim, na forma de preparar, o pessoal é muito unido, sabe? Então, o pessoal que já faz, eles vão orientando, eles vão te dando dicas, caminho. Eu aprendi muito com pessoas pelas redes sociais que eu não conheço pessoalmente, né? Mas que estão lá todo dia falando, olha, faz assim, faz assado, sabe? Que motiva mesmo. Nossa, então, e você está sozinha hoje? Você tem funcionário? Hoje, quando apura muito, tem uma pessoa que me ajuda mas lá, é como né? freelancer, né? Mas eu sou aquela que compra a matéria-prima, prepara, embala, entrega, recebe, vende de novo e assim vai. Mas eu não voltaria para a costura. Uma pergunta Não assim, voltaria. pessoal, responda se você quiser, tá? Hoje, você manteria a sua casa sozinha com o lucro do sorvete ou não? Hoje sim, porque já estou há 2 anos, né? Já tem 2 anos, então hoje eu já tenho... Ele já anda, sabe? Ele já é um produto que se vende, né? Sozinho. Então já tem um caminho, sabe? Porque é muito difícil a gente ter um produto bom, né? Uma coisa é eu fazer para a família, que todo mundo gosta, aplaude. Outra coisa é vender para o Brasil inteiro, né? Sim. Cada um tem um paladar, cada um gosta de uma coisa diferente. Mas, assim, hoje, sim. Hoje, o foco é estudar, ver tudo que pode melhorar nele, né? E tudo que precisa para crescer mesmo. Que bacana. Vamos viu? continuar. Que bacana. Olha, Eliana, assim, parabéns mesmo. Obrigada. Pessoal, eu conheci a Eliana desse jeitinho que eu tô falando para vocês. Hoje que eu a vi pessoalmente, mas assim, como eu gosto de histórias de superação, mas histórias reais, de gente como a gente...
Então, eu fiz a postagem da foto da Geisa pelo seguinte: normalmente eu não posto a foto antes de ser publicado o vídeo. Ah, sim. Só que a Geisa falou uma coisa que eu queria ouvir, tá? Então, ela disse que ela fez faculdade de música e ela ia para musicoterapia. E eu acredito muito nessas questões sensoriais. Então, Sim. por exemplo, eu trabalho com música e o dia que eu tô bem assim, vamos dizer, trabalho tá muito difícil, tá muito Sim, sob pressão, pesado. eu coloco uma música bacana que eu gosto, ergue o meu astral, eu respiro e toco o bonde. Vamos embora E trabalhar, vambora, né? E você vê que ela é gastróloga. Quando Sim. ela falou de música, eu falei, meu Deus, Geisa, que legal. E a questão de você fazer alguma coisa com amor, Sim, né? sim. E assim, claro que meu Afonso, viu, Danilo? Meu filho caçula chamado Afonso, ele tá longe de ser assim um mega hiper fã, né? Mas ontem ele fez um discurso que foi super legal, viu, Eliana? Foi. Ele falou assim, mãe, olha que bacana. Ele estava meio resfriado, aí ele ganhou uma sopa, né? Uma menina que gosta muito dele levou uma sopa. Ele falou, a sopa estava uma delícia. Olha. Mas o paladar que eu esperava era da sua sopa. Olha só. Que estava acostumado, né? Sim. Então, assim, Sim. isso é muito bom quando a gente faz com amor. Sim. Né? E principalmente comida, que é o que nos sustenta, né? O que nos sustém. O que nos sustenta. Então, Eliana, assim, eu só posso te agradecer mesmo, sabe? Eu vou pedir para você só dar uma dica para quem está nos ouvindo hoje, porque daqui para frente, muita gente vai estar nessa divisão de caminhos, sabe? Bem ali na encruzilhada, onde você pensa, e agora? E o pior é que, tecnicamente, a encruzilhada, né, que a gente sempre vê, tem 2 caminhos, mas, infelizmente, nós temos o terceiro, que é o de desistir. Sim. Sabe? Que, às vezes, nos chama mais do que os outros. Então, você continua insistindo numa coisa que você está vendo que não dá certo? Você vira a chave e vai para um lado que você não conhece? Ou você desiste e não faz nada, né? Né? Então, o que você diria, assim, como último recado para a gente passar mesmo, Sim. sabe, uma injeção de ânimo? Olha, eu diria assim, se você faz algo que você está percebendo que não tem retorno, não dá certo, que assim, algo que traz um sofrimento grande, tem que virar a chave. Tem que tomar uma decisão, escolher um novo caminho, começar tudo de novo. E assim, começar, né? Começa, vai fazendo e depois as coisas vão acontecendo, né? Tudo que você faz diariamente, você coloca amor, dedicação e luta, porque tudo é uma luta, né? A gente está sempre batalhando. Tende a dar certo. O negócio é começar, estudar o assunto que você vai trabalhar, né, o produto que vai fazer e não ter medo. E todo dia, até acontecer. Porque, assim, muitas vezes é uma coisa que só a gente está vendo. Os de fora não têm a mesma visão, não é? Então, só depende de nós mesmos. Tem que fazer. Comece, apenas comece. Olha, pessoal, se a gente for compilar essa história da Eliana, são 2 anos. Né? 2 anos de que uma empresa já roda sozinha. Já está rodando, né? Mas assim, esses 2 anos não são 2 anos por acaso, não. 2 anos estudando. Não se esqueçam, tá? Dessa parte que as receitas não davam certo. E a Geisa também contou isso, porque tem que fazer experiência. Sim. Né? E daí, o que deu certo, você tem que ter medida, né? Para poder repetir. Sim. Porque se você faz sem medir, não é isso? Depois você não consegue fazer de novo. Tem que ser tudo pesado, tudo certinho. Se você erra lá 1 grama, não dá certo, porque o sorvete ele é muito química, né? Tem que dar tudo certo lá, tem que acontecer. Por exemplo, água e óleo não se misturam. Então, tem bastante coisas assim, sabe? Você tem que estudar bastante. Sim, porque assim, né? Quando fala em óleo, é só você pensar que, por exemplo, o granulado que o Danilo gosta tanto é gordura, né? É gordura. Então, a gordura pode se entender como óleo na questão da química. Eu falei para a Geisa que ela é uma alquimista, porque... Ela é. Não é? Realmente é uma ela química. Ela é mesmo, né? Uma mistura de ingredientes, né? Sim. Que se transformam em outra coisa. Em outra coisa. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas a questão é persistir mesmo, Persistir, sempre.
Eliana, muito obrigada por tudo, assim, é uma Eu lição que te de vida. agradeço. Eu hoje, no dia de hoje, eu precisava ouvir isso, É. sabe? Com certeza. Olha Com só. certeza, para que eu possa levar para todo mundo que está ouvindo a gente hoje, que não tem só flores, em nenhum lugar tem só flores, nem na floricultura só tem flores. Não, mas não é verdade? Então tem. não dá para você achar. Que Mas é tudo é verdade, lindo, sabe, Eliana? Sim. Eu gosto de falar isso. Hoje me perguntaram, você é bem sucedida? Eu falei, eu sou uma mulher de sucesso. Muito sucesso. Pergunto se eu tenho dinheiro. Claro que não, né? Claro que claro que não. O suficiente, né? Sim. Mas assim, eu luto muito e com muita alegria. Sim. Eu acordo cantando, sabe, Eliana? E eu ando cantando na rua. Outro dia meu filho, meu mais velho, olhou pra mim, olhou tipo assim, meu pai, o que tá acontecendo com ela, Sério? né? Eu falei, filho, pensa numa mulher feliz. Tá vendo? Mas assim, porque quando eu aprendi que era pra eu focar no lado bom da coisa, minha vida mudou, viu, Eliana? Sim, a gente vira Né? uma chave, né? Sim. E Sim. assim, os percalços existem, tá bom. Você Tá vai bom. lá, fica magoado, que a gente fica mesmo, tá? Sim. Eu sou chorando, eu choro muito. Eu choro, deu tempo de chorar, E pronto. respirar, né? Adoro um sorvete, é uma coisa que me deixa muito feliz. bom. Tomo um sorvetinho, Aí, ó, ouço viu? uma música e vamos embora E trabalhar, começar né? tudo de novo, né? É isso mesmo. Isso Parabéns, mesmo. Eliana. Obrigada, eu te Parabéns, agradeço. Danilo. Nossa, que bacana. Vocês não estão vendo, mas o Ricardo está aqui. Parabéns, Ricardo, viu? Obrigado. Porque é muito importante hoje a gente, acima de tudo, pregar amor, né? Junto Sim. com a persistência. Mas não é porque você não tem esse pessoal todo, igual a Eliana tem, que você vai ficar derrubada, não, Isso tá? mesmo. Ou derrubado, né, Sim, Eliana? isso O mesmo. negócio é persistir, né? Persistir. Sempre. Muito obrigada mesmo. Eu que viu? agradeço. Parabéns e sucesso, muito Obrigada. sucesso. E olha, que Deus te abençoe muito, viu, Danilo? Que você é um menino incrível, tá? Parabéns mesmo. Pessoal, se vocês estão gostando dos vídeos, se inscrevam no canal, ativem o sininho, dê seu like, façam comentários, peçam um sorvete no Instagram da Eliana, vão passear lá no posto que vocês vão conhecer o Ricardo. Ninguém tá vendo? Quer ver o Ricardo? Vai lá no posto Pio Belo, né? Pio Belo, é. Pio Belo, porque eles são italianos, lembra, né? É na esquina da Martim Afonso com a JK, tá? Muito obrigada e até a próxima.